Olá, pessoal! Semelhanças e diferenças entre a espiritualidade do Oriente e a espiritualidade do Ocidente. Antes de entrar no tema desse vídeo, como é o primeiro vídeo que eu estou fazendo neste canal, eu queria fazer uma observaçõezinhas para deixar tudo esclarecido. Tá? A Bíblia, apesar do canal tratar da espiritualidade do Oriente, a espiritualidade do Ocidente, por que eu coloquei o nome do canal de A Bíblia e o Oriente? A Bíblia é uma referência da espiritualidade do Ocidente. Se você juntar todas as pessoas que seguem a Bíblia no Ocidente, juntando aí os evangélicos, católicos e os judeus, tá? Que também seguem o Velho Testamento, se você juntar todos eles, no Ocidente vai dar em torno de 70% a 90% da população religiosa. Então, assim, é uma referência da espiritualidade do Ocidente. Então, nada mais justo de colocar no canal o tema, o nome Bíblia. Apesar de que a gente não tá, o foco aqui não é aprofundar a Bíblia. O foco aqui é aprofundar as duas espiritualidades, a do Ocidente e do Oriente, e fazer uma ponte entre elas quando der. Sempre destacando a semelhança e a diferença. Na verdade, a gente vai acabar falando sobre tudo, sobre todo tipo de espiritualidade. E é até bom a gente deixar isso definido aqui pelo seguinte: esse canal é um canal ecumênico. Então aqui não adianta, se você vier como time de futebol aqui para entrar nesse canal, você vai se frustrar. Porque eu tenho minha crença, mas o canal é ecumênico. Então, qual é o objetivo desse canal e dos vídeos que eu posto? É postar conceitos de vários temas ligados à espiritualidade, não só sobre a Bíblia e o cristianismo, aqui a gente vai falar sobre tudo, falar de tudo que é tema. Então, se você está vindo aqui com o objetivo de estudo ou curiosidade, ou até mesmo você encontrar um caminho espiritual para a sua vida, eu acho que esse canal vai te ajudar bastante. Até porque, até onde eu vi, eu procurei bastante, estudei bastante, eu entrei em vários canais do YouTube, você não tem nenhum canal no YouTube que faz essa ponte. Você tem muitos canais que falam sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, realmente tem bastante conteúdo sobre esse sentido. Mas eu pesquisei. Não tem nenhum canal que junta as duas coisas, sabe? As duas espiritualidades. Até porque eu acho que para falar sobre esse assunto você precisa ter um pouquinho de experiência, no caso. Eu venho de uma religião oriental, já passei pelo cristianismo, então eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre os dois lados, tá? Então você pode vir bem desarmado, tá? Porque a gente não está aqui querendo incentivar ninguém para uma fé ou para outra, tá? Quero que vocês fiquem bem à vontade, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse canal. Eu, se fosse vocês, eu já se inscrevia, já botava lá na notificação do sininho, porque o tema é bem legal, bem místico e misterioso. Acho que vocês vão gostar. Vamos sempre pegar temas e a gente vai tentar fazer uma ponte entre eles, tá? Dentro da espiritualidade do Ocidente e do Oriente. Só que tem um porém. Às vezes eu vou pegar algum trecho da Bíblia ou de algum texto de alguma religião oriental, fazer a ponte e comparar, ou às vezes vou pegar só conceitos gerais de um de outro e vou comparar. Mas a gente vai acabar falando sobre tudo, gente. Vamos falar sobre tudo, é muito assunto, assunto é interminável, é infinito, não para. Então vamos ao tema deste primeiro vídeo. A busca por Deus ou a busca pelo divino. Existem algumas certas diferenças, tá? Vou pegar agora aqui o cristianismo e as religiões orientais. Tá? O cristianismo, como é que enxerga a busca por Deus no cristianismo? Deus é uma figura pessoal e relacional. O que significa isso? Deus é visto como uma pessoa no sentido onipresente, uma força consciente, vamos dizer assim. Não é uma pessoa, mas uma força consciente. E onipresente. Então existe uma distinção entre o Criador e a criatura no cristianismo. Não existe essa mistura da criação com o Criador. Enquanto a busca pela divindade, por Deus, no Ocidente é externa, a busca no Oriente é interna. Então, no Oriente, você sempre está buscando, tentando entrar em contato com o seu Deus interior, de alguma forma. Então, você sempre está buscando o Deus que está no interior da gente, a essência divina, essa centelha divina. Aqui no Ocidente, a gente não tem muito contato com a espiritualidade do Oriente. A nossa vida, a nossa vivência, a nossa cultura foi toda
criada através da espiritualidade ocidental, do cristianismo. A Bíblia, ela foi uma fonte de cultura para o Ocidente. Então, a base toda da cultura ocidental, praticamente quase toda ela, foi criada através da Bíblia, através do cristianismo. Então a gente não sabe muito bem, né, quando a pessoa, pelo menos as pessoas que não buscam, né, não tem essa preocupação de conhecer a cultura do Oriente, a gente não tem muito acesso, né? Precisa pesquisar muito, a pessoa precisa entrar precisa filiar alguma religião do Oriente para poder conhecer um pouco mais. E mesmo assim ainda tem que estudar muito. Então o que a gente tem aqui no Ocidente é mais que chega até a gente, que chega para a massa, são os seriados, os filmes, né, as novelas. Quem não lembra aquele momento icônico, né, que a personagem lá do Caminho das Índias fala para outra e fala Namastê. Aí outra pergunta: o que é Namastê? Namastê é o Deus que habita em mim, saúde, o Deus que há dentro de você. Isso ficou marcado, né? Foi a cultura, foi uma forma da gente ter contato, tateando assim um pouco a espiritualidade da Índia, né? Através da cultura do local, que veio através da arte, que veio através da novela, né? Então é o que a gente tem. Por exemplo, no Japão, né? A gente importa muito anime aqui pro Brasil, né? Que são aqueles desenhos japoneses, para quem não conhece. Tem um lá que todos eles fazem isso, né? Mas tem um lá especial que chama-se Dragon Ball, que ele traz um pouquinho da cultura do Japão e a espiritualidade do shintoísmo e do budismo, né? Ele, de forma mais infantil, mas traz, tá? Então é o que a gente tem acesso. Então, o que acontece? No Oriente, você tem a busca pelo o Deus interior, né? Eles acreditam, a maioria das religiões, quase todas elas, né, acreditam que você tem a essência de Deus dentro de você. Tá? Então, imagina, para você entender como é que a mentalidade deles, né? Então, imagina, existe uma grande... Deus, quando ele tentou se enxergar, ele criou uma grande explosão cósmica. Nessa explosão cósmica, é como se ele se dividisse em várias partes. E nessas partes, elas passam a evoluir, né, como individualidade, e essa individualidade ela vai se expandindo. E aí, conforme essa individualidade vai expandindo, é como se Deus estivesse se conhecendo em cada criatura. Então essa é mais ou menos a visão dos religiosos orientais. Porque o religioso oriental, ele entende que essa essência divina está lá, mas ela está adormecida. É como se ela tivesse uma espécie de útero divino. E aí, com práticas próprias, né, da espiritualidade oriental, você começa a despertar essa essência adormecida, essa essência divina adormecida, tá? Vai despertar a verdadeira divindade que está dentro de você. E a partir do momento que você desperta essa divindade que está dentro de você, ela traz consigo, né, a sabedoria, né, as respostas que você precisa alcançar, que você busca, traz também as virtudes, né, que está intrínseca à sua natureza divina. Então você vai ver muitas religiões buscando isso. No cristianismo não acontece dessa forma. No cristianismo, quando você quer ter um contato com Deus, você ora a Deus, você pede proteção a Deus, você pede sabedoria a Deus. No Oriente não. Você desenvolve o seu lado divino para que você acesse a todas essas virtudes. Entende? Então, no Oriente você não é costume. Existe isso do oriental orar, né? Porque lá também tem, muitas religiões acreditam nos deuses, né? Mas já é uma outra questão. A gente não vai entrar nesse ponto agora, porque esses deuses são como se fossem forças divinas, né? Que governam, são como se fossem gerentes, né, do universo. Então, a gente não vai entrar nessa questão. A gente vai ter que entrar na questão do politeísmo, monoteísmo. A gente não vai entrar nessa questão agora. Mais pra frente a gente vai debater sobre isso. No cristianismo, você está sempre buscando um Deus externo. Então você está sempre buscando, você é um pecador. Então você não tem como se livrar do pecado a não ser que Deus redima seu pecado, né? Ele limpe os seus pecados. Então você tem que sempre buscar Deus, né, como Messias, como Salvador, para que você possa se elevar e poder entrar no reino dos céus. Tá? Então é essa a visão do cristianismo em relação a Deus. Dentro da espiritualidade do Ocidente, que é a
cristã, você envolve fé, envolve obediência, ação, amor, confiança, é um relacionamento, tá? É como se Deus tivesse numa outra dimensão e aí eu preciso sempre buscar Ele para mim, né? Deus está sempre buscando se aproximar dos homens, né, dos seus queridos e amados filhos, e nós estamos sempre buscando Ele. Então é essa relação, tá? No Oriente não tem essa questão de eu buscar ao Deus, ao Messias. Eu não tenho essa visão de um pecador, né? Na verdade, eu busco eliminar a minha ignorância. Então, a gente vai falar também sobre esse assunto também, a diferença do pecado, né, em relação qual é a visão do pecado em relação ao Oriente, com relação ao Ocidente. A gente vai esmiuçar isso também melhor. Mas é isso, então eu não preciso buscar um Salvador. Para eu buscar minhas respostas, eu tenho as práticas daquela religião. Um exemplo aqui, geralmente o religioso oriental, o que ele faz? Ele vai para um canto, né, ou então vai para o meio da mata, às vezes fica horas, dias, meditando, entra em meditação para ter acesso à sua natureza divina que vai te trazer as respostas e a sabedoria que está precisando. Uma referência disso é Buda, né? Uma das referências, né, que tem lá no Oriente. Em relação ao cristianismo, né, só para realçar o que a gente estava falando, pegar um trecho aqui, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá aí. Resume bem a visão cristã nesse trecho da Bíblia. No cristianismo, há uma forte ideia de aliança, de Deus que busca o ser humano e responde ao seu clamor. Jesus, no cristianismo, é a encarnação de Deus, que vem enquanto do homem. É a figura do Messias, que veio para salvar toda a humanidade. E qual seria a semelhança entre elas? Qual seria a semelhança entre a espiritualidade oriental e a espiritualidade ocidental? Ambas buscam uma transformação interna. Então, através da prática do bem, do acúmulo de virtudes, você promove uma revolução ética dentro do indivíduo. Então, essa é a semelhança entre as duas. Pessoal, antes de terminar, falando ainda das semelhanças, tá? Tem menções da Bíblia que fala que há o Deus interior, na própria Bíblia, tá? E, claro, não é o foco do cristianismo você procurar o seu Deus interior, mas sim o Deus exterior, que é o Criador do universo. Mas tem trechos que estão na Bíblia que fala da busca do seu Deus interior. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Lucas 17:20-21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Interessante, né? Interessante, né? Tem alguns trechos da Bíblia que falam, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, é uma prova de que, apesar da espiritualidade ocidental, a Bíblia não tem como foco buscar o Deus interno, né? Há sempre um Deus externo. Eles reconhecem que você tem Deus dentro de você. Então é isso. Mas e você? Que Deus você busca dentro da sua espiritualidade? O Deus que está no externo ou o Deus que está no interno? Ou quem sabe você busca os dois? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sino de notificação, se inscrevam no canal, que vai vir muita coisa boa por aí, vocês vão gostar. Forte abraço!